Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? A igreja abre a vossas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Amém? Aleluias. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E, indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Viva o Senhor teu Deus, que nem um pão tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vá, faz conforme a tua palavra, faz disso primeiro para mim, um bolo pequeno. Traz-o para fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Aleluias. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Aleluias. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. A igreja. Confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, neste momento, meu Deus, que eu me coloco diante da Tua presença. Oh, meu Pai, o Senhor sabe, meu Deus, das minhas dificuldades, da minha vulnerabilidade, meu Deus. Mas aprove o Senhor nessa noite, meu Pai, que a Tua serva trazesse a Tua santa palavra. Oh, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha, meu Pai, falar ao coração da Tua igreja, meu Pai. Oh, meu Deus, porque eu não posso nada, meu Pai. Mas o Senhor, meu Pai, pode todas as coisas. Oh, meu Pai, que nessa noite, meu Pai, eu diminua para que o Senhor cresça, meu Pai, porque só o Senhor tem poder, meu Pai, só a Tua palavra tem poder, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluias.
Irmão, nós vemos essa palavra, uma palavra bastante conhecida, e eu orei ao Senhor, e quando eu abri a Bíblia, saiu uma outra passagem, mas dentro do meu coração, o Senhor me fez lembrar dessa palavra, e eu fiquei ali pedindo, Senhor, mas será que é essa mesmo, Senhor? E o Senhor me trazia novamente essa palavra, porque só o Senhor Jesus sabe a necessidade da igreja. Não é verdade? Que nós só somos um instrumento, nós sabemos se a gente vier aqui e falar de nós mesmos, a gente não vai ter cumprido o que o Senhor mandou. Né? Então nós vemos aqui a palavra do Senhor, é uma palavra ali onde o Senhor contemplava ali uma viúva, aonde ela estava ali passando uma dificuldade, aonde ela estava ali, só ela e seu filho, e o Senhor falou ali com o teu servo, para que ele se levantasse, que ele fosse até aquela cidade, e que o Senhor ali, ele ia realizar uma grande obra, e nós vemos que ali aquela mulher, ela estava ali trabalhando, pegando lenha, e às vezes ali até mesmo sem esperança, mas o Senhor diz na tua palavra, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor fala que Ele nunca viu um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência padecer fome. Acredito eu que o marido dela era um servo do Senhor, e o Senhor, mesmo que os seus servos partam dessa terra, o Senhor honra o servo do Senhor. Ele não deixa que o nome do servo do Senhor fique envergonhado, porque o Senhor, Ele é fiel, e o Senhor, Ele sabe o momento certo de agir, e nós vemos através dessa palavra, que muitas das vezes a gente quer ter o controle da situação, mas o nosso Deus sabe a forma certa de trabalhar. Talvez ali aquela mulher achou que ela ia agir daquela forma, ia fazer aquele bolo e pronto, vamos morrer. Mas o Senhor contemplava aquela viúva, o Senhor também contemplava o servo dele, Elias, e o Senhor agiu através da vida dos dois, porque o servo dele também precisava do sustento do Senhor. O Senhor, Ele sempre sustenta os teus servos. O Senhor sempre honra aqueles que dão honra ao Senhor. Eu nunca vi nessa palavra aqui alguém que serviu ao Senhor de verdade, que o Senhor não suprisse a vossa necessidade, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E Elias ali vai até aquela cidade, e ele chega até aquela viúva, diz a palavra do Senhor, e pede ela que lhe desse um copo de água, e a palavra diz que ai daquele que dá um copo d'água para os seus. E ela ali, ela não temeu, ela foi e buscou ali aquele copo d'água e deu a Elias. E ali ele pediu para aquela mulher que fizesse para ele um bolo, e ela deve ter parado e pensado assim, nossa, está tão difícil até para mim e para o meu filho, como que eu vou fazer para dar algo para você? E ela falou para ele, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, eu só tenho um pouco de azeite na botija, e o que eu tenho aqui é para mim e para o meu filho. Mas ela atentou para a palavra do profeta, mesmo naquela grande dificuldade, ela deu ouvidos à voz do nosso Senhor. Irmãos, quando eu orei aqui no início do culto, o Senhor me falava que há muitos corações sem esperança. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele não deixa de contemplar o servo do Senhor. Ele não deixa de contemplar a serva do Senhor. E se nessa noite você está sem esperança, o Senhor quer trazer de volta a esperança do seu coração. E é somente através da palavra do Senhor, é somente dos feitos do Senhor, que nós conseguimos ter de novo a esperança em nossos corações. Sabe por quê? Porque se a gente olhar assim como ela olhou diante daquela situação, a gente acha que não vai ter jeito, a gente acha que não vai conseguir. Mas quando o Senhor, irmãos, Ele aprove a nosso favor, irmão, você pode ter certeza que na hora certa, que no momento oportuno, o Senhor, Ele trabalha. O Senhor, Ele não deixa o seu desamparado, irmãos. Ele não deixa o nome dele cair por terra. Ele não deixa nem o nome do servo dele que parte dessa terra cair por terra. É tão tremendo, irmãos, o que o Senhor faz. Como Ele cuida de nós.
Ele não deixa o nome do servo dele ser envergonhado, irmão. Por mais que ele não está aqui mais nessa terra, o Senhor, ele honra o nome do servo dele. Eu não sei por quem o Senhor está falando, ele está falando com alguém aqui. Ele honra o nome do servo dele. Ele honra. E o Senhor honrou. E o Senhor honrou o nome do servo dele que não estava mais aqui. E o Senhor visitou ali aquela viúva e o seu filho. E foi tão tremendo o agir de Deus. Porque foi através daquele pouco de farinha e daquele azeite que o Senhor sustentou ele por muitos dias. Eu não sabia, até que um dia o pastor pregou essa mesma palavra. Eu achava que o Senhor tinha enviado farinha, eu achava que o Senhor tinha enviado mais azeite, mas não. Era o que ela tinha, que o Senhor fez um milagre. E por muitos dias eles foram sustentados. Oh, irmãos, a gente tem que crer na palavra do profeta. A gente tem que crer naquilo que o Senhor está falando. Talvez você chegou aqui sem esperança nenhuma. Talvez a sua situação é difícil demais. Mas o Senhor, essa noite, Ele está trazendo de volta a esperança no seu coração. E o Senhor tem poder, irmãos. Talvez você está olhando ali, Senhor, eu só tenho isso aqui. Mas é o suficiente. É o suficiente quando o Senhor quer fazer. Mas a gente tem sempre que dar ouvidos à voz do Senhor. A gente sempre tem que ter fé naquilo que o Senhor está falando conosco, meus irmãos. E eu também fico admirada com Elias, porque ele também precisava do sustento. Oh, irmãos, o servo do Senhor passa dificuldades. Não pensa você que não passa. Mas a diferença é que o Senhor cuida dos seus. O Senhor sustenta os seus servos. O nosso Deus, Ele é tremendo demais, meus irmãos. Oh, nós estamos nesse passo aqui. Por essa causa eu me coloco de joelhos. E o Senhor, quando eu orava, Ele me fez lembrar que há muito tempo nós fazemos essa campanha. Eu me recordo que eu nem tinha o Pedro ainda e o Senhor já tinha tocado no pastor para fazer essa campanha. E eu te pergunto, quantas maravilhas o Senhor já fez? Quantas maravilhas! E talvez naquele momento, o seu recurso era tão pouco quanto o dessa viúva. Mas você creu. Quando o pastor sentiu tocado para levantar essa campanha, você atendeu o chamado do Senhor, ao chamado do profeta, porque o nosso pastor era um grande homem de Deus. E muitas coisas o Senhor já fez através desse passo, dessa campanha. E hoje, irmão, quando você orar ao Senhor nosso Deus, não olhe para o recurso que é pequeno, mas escuta a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, aquela mulher, ela disse, eu só tenho para fazer um bolo para mim e para o meu filho e depois nós vamos morrer. Ela já tinha aquilo no coração dela. Mas o Senhor trouxe de volta a esperança naquele lar. O Senhor moveu de uma forma tão extraordinária, irmãos e irmãs. E o mesmo Deus que falou com Elias, que ordenou que ele descesse àquela cidade, é o mesmo Deus que se faz presente aqui desde o início do culto. É o mesmo Deus. Oh, aleluia! Aleluia, irmãos. Até aqui o Senhor falou. Amém? Vamos receber o diácono Denilson que vai estar orando. Aleluias.